coisa que acontece no Brasil que não existe em lugar nenhum do mesmo jeito. Quando a seleção joga, o país para. Não é exagero, é literal. As escolas mudam o horário das aulas, as empresas liberam mais cedo, os mercados, postos de gasolina, as ruas ficam vazias. E aí, de repente, todo mundo aparece no mesmo lugar, na frente de uma tela. Pode ser uma TV na sala de estar, pode ser num celular pequenininho numa obra, ou até num telão improvisado no meio do bar. Não importa. O que importa é que naquele momento um país de mais de 200 milhões de pessoas que discordam de quase tudo, política, religião, futebol, concorda com uma coisa só: torcer pelo Brasil. A gente simplesmente criou isso, de geração em geração, e passou pra frente como herança. E esse futebol, que une gente tão diferente aqui dentro, fez algo que eu acho que a gente ainda não parou pra pensar direito. Ele atravessou oceanos e criou exatamente a mesma coisa, em países que ficam a milhares de quilômetros daqui. Esse é o canal Nexo, e hoje eu quero te contar como isso aconteceu, e por que isso diz muito mais sobre quem a gente é do que a gente imagina. Quando eu estava pesquisando para fazer o roteiro e para fazer esse vídeo, eu achei essa história e eu quero compartilhar com vocês. O nome dela é Kiyomi Nakamura. Ela é japonesa, há quase 30 anos ela cobre a seleção brasileira. Começou na Copa de 98. Desde lá ela atravessou continentes, cobriu 8 Copas do Mundo, conheceu gerações inteiras de jogadores, do Filipão até o Ancelotti, e fez do Brasil muito mais do que um país para trabalhar. Ela mesma disse: eu sou japonesa, mas tenho um coração 99% brasileiro. Esses dias voltou a circular uma entrevista dela com o Vini Júnior. Ela perguntou sobre a força que ele precisava ter para enfrentar a questão do racismo que ele vem sofrendo. E enquanto perguntava, ela se emocionou, a voz embargou, ela pediu desculpa no meio da coletiva. Não era mais uma jornalista fazendo mais uma pergunta. Era alguém que depois de quase 3 décadas caminhando ao lado da seleção, não conseguia mais olhar para o Vini só como um craque. Ela via um ser humano, via a dor, via o que muita gente ainda passa reto, infelizmente. Agora no fim do mês de junho, o Brasil jogou contra o Japão, o país onde Kiyomi nasceu, mas ela preferiu torcer pelo Brasil. Ufa! O Brasil passou pelo Japão. Mas eu preciso confessar uma coisa, eu acho que a nossa seleção teve hoje uma torcedora muito especial. Tô confiante para o Brasil ganhar. E aí, Johnny? O que é isso? Como é que o Japão está? Tá ouvindo? Uma japonesa. Isso mesmo. E eu não tô falando de uma torcedora qualquer. O nome dela é Kiyomi Nakamura. Já tem quase 30 anos que ela acompanha a seleção brasileira. Ela começou na Copa de 98 e desde aí ela atravessou continentes, cobriu 8 Copas do Mundo, conheceu várias gerações de jogadores e fez do Brasil muito mais do que um país para trabalhar. Comecei a primeira cobertura da seleção Copa 98. Naquela Copa, Zico assumiu o coordenador técnico da seleção brasileira. E teve uma cena que eu vi esses dias que me ajudou a entender isso. Teve uma entrevista que voltou a circular agora, nesses últimos dias, em que a Kiyomi fez uma pergunta para o Vinícius Júnior. E ela perguntou sobre a força que ele precisava ter para seguir enfrentando o racismo. E enquanto ela perguntava, ela se emocionou. Você já chorou várias vezes, levantou várias vezes. Desculpe. Quando você precisa ter mais força em sua mente, o que você coloca? O que te ajudou para ficar tão forte? E aquela emoção, gente, dizia muita coisa. Porque não era apenas uma jornalista fazendo mais uma pergunta de coletiva. Era alguém que, depois de quase 3 décadas convivendo com aquela seleção, já não conseguia olhar para o Vini apenas ali como um craque, como um jogador. Ela via um ser humano. Ela via o que muita gente daqui, inclusive, ainda não consegue ver. Quando a gente caminha junto por tempo suficiente, a história do outro deixa de ser só uma notícia. A dor do outro deixa de ser uma estatística. A vida do outro começa a tocar a nossa. E é por isso que a Kiyomi conquistou tanto carinho dos jogadores, dos técnicos e de tanta gente que passou pela seleção brasileira. Do Filipão ao Ancelotti. Ela esteve ali para construir relações. A história dessa jornalista japonesa lembra pra gente uma coisa muito simples e profunda. A empatia não nasce da distância, nasce da convivência. Quem caminha junto, aprende a amar. E quem aprende a amar, já não consegue mais ser indiferente à dor, às emoções do outro. Hoje uma japonesa torceu pelo Brasil porque depois de tanto caminhar ao lado da nossa seleção, o Brasil deixou de ser apenas pauta. Virou afeto, virou vínculo, virou parte da vida dela. Vai Brasil! Dando mais um passinho rumo ao Hexa. Cheguei no MetLife Stadium. Já peguei credencial também. Agora, rumo ao Hexa. Vamos cobrir, vamos ao Brasil!
Você sabia que no Japão o Zico é mais conhecido que o Neymar e mais amado que o Rei Pelé? E hoje eu vou te contar o porquê. Nos anos 90, o Japão queria fazer com o futebol o que ele havia feito com a tecnologia e a indústria, ou seja, se tornar uma referência mundial. E para isso eles precisavam trazer uma super estrela mundial, que foi o Zico. E na época assinou o contrato com o Kashima. E ele não jogava só futebol não, viu? Ele treinava os atletas, profissionalizou o clube, atraía a mídia e, óbvio, muitos torcedores. E logo depois disso, em 98, o Japão participou pela primeira vez da Copa do Mundo. Antes do Zico, os estádios ficavam vazios, a população tinha pouquíssimo interesse, ninguém nem queria saber o que era futebol, porque o esporte mais famoso do Japão é o beisebol. E depois do Zico, estádios lotados, o futebol crescendo e as crianças também querendo aprender o esporte. E por isso ele é considerado o pai do futebol profissional japonês. Japonês não faz estátua pra ninguém, tá? Mas o Zico tem uma estátua dele ali no Japão. E é por isso que o Zico é tão amado e ovacionado quando ele tá no Japão. Inclusive ele tem casa lá e vai sempre. O que os chineses estão falando sobre o jogo do Brasil e Japão? Ontem, talvez nenhum outro país tenha torcido tanto pela vitória do Brasil quanto a China. Na China, o jogo passou de madrugada e mesmo assim muita gente virou à noite só para assistir. E olha só alguns comentários nas redes chinesas. Nunca gostei tanto do Brasil como hoje. Hoje vou comprar uma camisa do Brasil. Até agora, todos os resultados estão incrivelmente parecidos com a Segunda Guerra. A Alemanha resistiu até fim, mas acabou perdendo. Japão conseguiu um ataque surpresa, mas depois levou 2 golpes fortes. E a Itália foi a mais direta, já se rendeu antes mesmo. Quero todas as informações daquelas torcedoras brasileiras. Muito feliz, e ainda posso ter a chance de ver o Ney jogar. Use o Idin para prever que o Brasil será campeão esse ano. Aquele gol no último minuto, meu coração quase parou. É essa sensação de se apaixonar? Mandaram bem, irmãos brasileiros. Ou seja, ontem, para muitos chineses, o Brasil não estava jogando sozinho. Do outro lado do mundo, tinha uma torcida enorme acordada de madrugada, vibrando como se também vestisse amarelo. E você, está confiante que o Brasil vai ganhar Hexa? Eu sou Ili, me siga para entender melhor a China e os chineses. Se gostou do vídeo, clica aqui e me dá um coraçãozinho. E agora deixa eu te levar para mais longe do Brasil, em Bangladesh, sul da Ásia. 170 milhões de habitantes, um país que nunca disputou uma Copa do Mundo. O embaixador do Brasil em Bangladesh estimou que 100 milhões de pessoas torcem pela seleção brasileira. 100 milhões, mais do que a metade da população do país inteiro. Vilarejos pintados de verde e amarelo, painéis com jogadores nas fachadas, hinos do Brasil cantados na língua própria. Quando o Brasil joga, a cidade para, do mesmo jeito que é aqui. E como isso é possível? A resposta começa lá atrás, nos anos 50 e 60. Naquela época não tinha televisão em Bangladesh, na Índia e em boa parte da Ásia. As pessoas acompanhavam a Copa do Mundo pelo rádio, e o que chegava por aquele rádio era o Brasil dominando o mundo. E junto com o Brasil, chegava a história de um homem só. A maior torcida da seleção brasileira nem tá no Brasil. Tá 15 mil quilômetros do Brasil, na Índia e Bangladesh. 2 países que juntos têm 1,7 bilhões de pessoas. E talvez você já viu esses vídeos de vilarejos inteiros pintados verde e amarelo, com painéis de todos os jogadores. E cada Copa do Mundo até tem hino oficial do Brasil em nossos idiomas. E coisas ficam tão loucas que muitas vezes quando o Brasil e a Argentina ganham, até pessoas morrem celebrando. Mas como isso aconteceu? Volta para anos 50 e 60, não tinha TV na Índia. Pessoas começaram a acompanhar a Copa pela primeira vez pelo rádio. E essa era a época quando o Brasil estava dominando o mundo. E toda a Índia e Bangladesh nessa época ficou apaixonado pelo um homem só, chamado Pelé. Um menino pobre, preto, que virou rei do mundo. Notícias dele chegou pelo rádio, jornais e até virou parte da educação das escolas. Um jornalista de Bangladesh explicou assim: olha o Pelé, o Romário, o Neymar, eles são escuros, a gente também é. O Brasil é pobre, a gente também é. Então pra gente não era só futebol, era se ver no Brasil. E depois em anos 80, quando chegou TV em cores pela primeira vez na Índia, o pessoal também apaixonou com Maradona. Igual pobre a Pelé, pessoas se identificaram muito com ele.
E em 86, quando a Maradona humilhou a Inglaterra em Copa, para um povo que foi colônia britânica, ver isso foi uma vingança. Por isso metade da gente virou Argentina, mas isso é outra história. E hoje em dia torcer para Brasil, a Argentina virou uma herança. Passa de avô para pai, pai para filho, igual o sobrenome. Quem nasce aqui já nasce torcendo pro Brasil ou Argentina. E eu mesmo sou da Calcutá, onde a torcida do Brasil e a Argentina é mais forte da Índia. E até hoje a gente fala sobre o ano 77, quando Pelé jogou um jogo em Calcutá. Era um dos momentos mais icônicos e importantes na história da nossa cidade. E essa loucura não sempre é alegria. Em 2018, alguém da minha cidade tirou sua própria vida porque a Argentina saiu da Copa. Então quando o Brasil joga hoje, pra gente não é só futebol. É uma prova que um de nós, pobre, preto, colonizado, pode ser o rei do mundo, igual o Pelé. Edson Arantes do Nascimento, um menino pobre, preto, nascido no interior de Minas Gerais, filho de um jogador sem dinheiro, em um país que tinha abolido a escravidão havia apenas algumas décadas. Esse homem virou o melhor jogador do planeta e levantou 3 Copas no mundo. O que acontece é que essas pessoas a milhares de quilômetros da gente se viam na nossa população. Se viam nos nossos jogadores, eles se viam no Brasil. Povos que foram colonizados, explorados, que cresceram ouvindo que o centro do mundo ficava do outro lado do planeta. Esses povos ligaram o rádio e ouviram que um menino que nasceu como eles estava sendo chamado de rei do mundo. A trajetória do Pelé entrou nos livros de escolas primárias bengalesas. Crianças de Bangladesh conhecem a história de Pelé antes mesmo de ver um jogo da seleção brasileira. E quando chegou a TV em cores nos anos 80, esse amor foi passado para frente. De avô para pai, de pai para filho, igual sobrenome. Quem nasce lá, já nasce torcendo pro Brasil ou pra Argentina. Moleque, lá em Bangladesh e na Índia, que o pessoal arremessa quem torce pra Argentina no Rio, moleque. Olha isso, o pessoal com a camisa do Brasil encontrou quem tá usando a camisa da Argentina no jogo do Brasil. Aí, vai pra vala, moleque. Olha lá. Vai pro Rio Tietê. Olha isso, não adianta fugir não, aí. Jogou no Rio. Vai embora. Aí, ó, coitado do moleque. Tira a mochila dele pelo menos, pô. E pegou ali 30 malucos jogando ali no Rio, de camisa do Brasil, moleque de camisa da Argentina. E vai pro caralho, arremessou o moleque com tudo, meu irmão. Ô, amigo aqui, ó. Que isso, cara. Isso se repetiu em lugares que parecem não ter nada em comum com o Brasil. Em Kerala, no sul da Índia, ruas inteiras são cobertas de bandeiras verdes e amarelas antes de cada jogo. Um grupo chamado Brasil Fans Kerala chegou a financiar uma música em homenagem à seleção nessa Copa. A maioria dessas pessoas nunca esteve no Brasil, provavelmente nunca vai estar. Até na Jamaica, um cantor de reggae disse numa entrevista: "Quando o Brasil ganha, é um dia todo de comemoração. Nos vemos lá. Jogamos futebol todos os dias na Jamaica. O Brasil é o mais próximo com quem nos identificamos." The only team we champion in World Cup is Brazil. The entire island. Really? Even if there's a Argentinian fan, Germany fans, listen to me. They are still championing Brazil once they're Jamaican. When Brazil loses, we cry. When Brazil wins, it's a whole day of celebration. We see ourselves in them. You know, we see, and then like, we play football every day in Jamaica. Like, you have to understand, every day, the closest thing we can relate to, obviously, isn't going to be England or the English Premier teams. It's going to be the Brazilian players. No Líbano, um país que tem mais descendentes brasileiros do que a própria população libanesa, quando o Brasil venceu a Escócia por 3-0 no dia 24 de junho, as ruas de Trípoli pararam. Fogos de artifício, buzinas, festas que duraram a madrugada inteira. Que
tem mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano, provavelmente você já sabe. Mas talvez você não saiba que os libaneses, tanto do Brasil quanto do Líbano, amam o Brasil. E olha que eu não tô exagerando não. Na Copa do Mundo, os libaneses vibram, comemoram e torcem pelo Brasil com uma paixão que impressiona. Em algumas cidades, as ruas ficam tomadas pelo verde e amarelo. E por um momento, você até esquece que você tá no Oriente Médio e não no Brasil. Isso acontece porque quase toda a família libanesa conhece alguém que mora no Brasil. É o pai, o avô, o bisavô, um tio ou um primo, ou até os amigos. E o mais curioso é que em algumas cidades do Líbano você ouve o português em todos os lados. Muitas dessas pessoas nunca vieram pro Brasil, mas aprenderam o idioma com os pais, os avós, os familiares que vieram pra cá. Tem horas que você realmente sente que tá andando por uma cidade brasileira. Talvez seja porque pros libaneses o Brasil não seja apenas um país tão distante. É a terra que acolheu seus bisavós, seus avós, seus pais, seus familiares e que deu a oportunidade e a chance de recomeçar e mudar a vida de toda a sua família. E é por isso que quando a seleção brasileira entra em campo, tem um pedacinho do Líbano torcendo junto com a gente. E o que une Bangladesh, Kerala, Jamaica e o Líbano nessa história? Todos são povos que de alguma forma viram no Brasil uma prova. A prova de que alguém que nasceu pobre, preto, periférico, em algum país que o mundo não olhava com respeito, esse alguém poderia ser o melhor do mundo. O futebol brasileiro não foi só entretenimento para esses povos, foi evidência, argumento, foi esperança de que a origem não precisa ser destino. Hoje eu quero fazer um agradecimento ao povo brasileiro. E quero fazê-lo com o coração aberto, porque nos últimos dias vi uma coisa muito bonita acontecer. Quando o Cabo Verde entrou em campo, muitos brasileiros decidiram apoiar aquela pequena seleção africana. E aquilo fez-me pensar, porque o mais lógico teria sido apoiar as grandes equipas, as equipas mais conhecidas, as equipas que já têm milhões de fãs pelo mundo, mas não. Muitos brasileiros escolheram olhar para quem tinha menos visibilidade. Escolheram olhar para quem estava a tentar mostrar ao mundo o seu valor. E foi aí que me lembrei de uma característica que sempre admirei no Brasil. O brasileiro tem um coração enorme. Quando decide ajudar alguém a crescer, ajuda de verdade. Quando decide abraçar uma causa, abraça de verdade. Quando decide levantar alguém para cima, levanta com toda a força. E foi exatamente isso que eu vi acontecer com Cabo Verde e com Vozinha. De repente, milhões de pessoas começaram a falar dele, começaram a partilhar a história dele, não é? Começaram a mostrar ao mundo quem ele era. E muitos dos que fizeram isso eram brasileiros. Talvez, sem perceberem, estavam a fazer algo muito bonito. Estavam a dar visibilidade a alguém que até há poucos dias era praticamente desconhecido para grande parte do planeta. E isso faz-me lembrar uma coisa. Às vezes, uma pessoa muda de vida porque alguém acreditou nela. Às vezes, uma oportunidade aparece porque alguém decidiu partilhar uma história. Às vezes, um talento é descoberto porque alguém decidiu olhar para ele. E o povo brasileiro tem muito esta capacidade de olhar para as pessoas, de celebrar as pessoas, de puxar as pessoas para cima. Claro que nenhum povo é perfeito, nenhum país é perfeito, mas se existe uma coisa que sempre admirei no Brasil, é esta generosidade humana. Esta alegria de ver o outro a crescer, esta capacidade de transformar um desconhecido em alguém conhecido. E talvez seja por isso que tantos povos se sentem próximos do Brasil. Porque o brasileiro tem uma forma muito especial de fazer os outros sentirem-se bem-vindos. Tem uma coisa sobre o jeito que o brasileiro ama o próprio país que eu acho que a gente não percebe direito porque está dentro dele. Vou mostrar um vídeo de uma brasileira que contou que em 2024 recebeu uma amiga holandesa em casa e começou a falar do Brasil, da comida, das pessoas, da música. Ela falou com tanto orgulho que a amiga ficou desconfortável e disse: esse tipo de patriotismo não é bom. Esse orgulho da nação já trouxe muitos problemas para a Europa. E a brasileira pensou e respondeu: mas no Brasil esse sentimento é diferente. A gente já é tão explorado de tantos lados que a gente criou esse sentimento de cuidado com o próprio país para não tirarem mais da gente. É autovalorização, não conquista. E eu acho que ela tocou em algo muito verdadeiro. O patriotismo que a Europa conhece e teme foi construído em cima de uma superioridade, de nós somos melhores, então temos direito. Ela gerou guerras, colonizações e genocídios. O Brasil criou um novo tipo de patriotismo que nunca foi feito no mundo e eu vou te contar como eu cheguei nessa conclusão. Tudo começou em 2024, quando uma amiga minha holandesa foi me visitar no Brasil. E, de repente, eu comecei falando que os brasileiros eram mais bonitos, que a comida do Brasil era melhor, que a gente tinha ótimas músicas. E ela começou a ficar incomodada com o orgulho que eu tinha no meu país. Ela começou a falar: não, mas
esse tipo de patriotismo não é bom, esse orgulho da nação não é bom. E eu comecei assim, mas por quê? Eu sou tão feliz que eu sou brasileira, eu acho meu país tão incrível, por que você tá se incomodando com isso? Você acha que o seu país é melhor? Ela falou, não. Eu simplesmente acho que esse tipo de adoração à nação já trouxe muitos problemas na Europa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, sim, realmente, na Europa e outros países mais bélicos que gostam de uma guerra, esse tipo de pensamento desencadeia outras guerras, conflitos, conquista de território. Só que no Brasil, esse tipo de sentimento é como se fosse uma proteção. A gente já é tão explorado de tantos lados que a gente criou esse sentimento de cuidado com o nosso país realmente para não tirarem mais da gente e pra gente começar a se autovalorizar. Esse foi um sentimento que eu tive lá em março de 2024, faz um pouco mais de um ano, e agora que eu tô vendo como que as coisas estão mudando, como o Brasil tá entrando nesse hype, eu fico tão feliz que a gente criou esse tipo de movimento, não para desmerecer outros países ou para querer conquistar novos territórios, mas para fortalecer a nossa identidade. Eu acho isso maravilhoso e eu espero muito que a gente tenha cada vez mais orgulho em ser brasileiro. O amor que o brasileiro tem pelo Brasil foi construído em cima de outra coisa, de resistência, de a gente sobreviveu a tudo isso e ainda assim criou algo bonito. Não é orgulho de conquistar, é orgulho de existir. E talvez seja exatamente por isso que esse futebol atravessou o mundo sem precisar invadir nada. O Brasil não mandou exércitos para Bangladesh, não colonizou a Jamaica, não fez acordo diplomático para que Kerala torcesse pela seleção. O que chegou lá foi um menino descalço chutando uma bola com uma ginga que o mundo nunca tinha visto. E os povos inteiros reconheceram naquele menino algo que eles também eram ou poderiam ser. Que preciosidade de vídeo. Emocionante. Assistam. ماليش خلاك لا لك ولا مارادونا ولا الارجنتين ولا فريق البرازيل خرا فريق البرازيل بهدلونا بلعب الناس. تفتح فمك على البرازيل فاهم؟ تفتح فمك على البرازيل عشان خسرت مره هيك تقلب عليهن بتصير تكرههن. انت زلمه انت الزلمه اللي بتضلها بربح بالخساره مش لما يخسروا بتصير تسب عليهن. تركي البرازيل تلعب عشانك لحالك، البرازيل تلعب عشان كل العالم خسروا صح بتصير، بس ان محتاجين نوقف معهم عشان يعودوا يقوموا ويورجوا كل العالم شيء البرازيل. والمونديال الجاي لنا غصب عن كل العالم مع ولا بدون اشكالك. احنا بدنا مشجعين زيك، احنا بدنا مشجعين للموت. وين بلوستك؟ شلحتها اول ما خسرناه؟ شلحتها؟ Muito bom. Toma essa. خذ هاي البلوزة، هاي البلوزة راح تجيب المونديال الجاي مع ولا بدون اشكالك فاهم؟ Essa cena que vocês acabaram de ver, ela faz parte de um curta-metragem palestino chamado As Pernas de Maradona. A história se passa na Palestina durante a Copa de 1990 e mostra dois irmãos tentando completar um álbum de figurinhas. Só que no meio disso, o filme entrega essa aula de lealdade à camisa verde e amarela e talvez você não esteja entendendo. Existe uma generosidade intrínseca no Brasil. Um peso histórico de olhar para todos os países, para suas histórias, não para julgá-las, mas para entendê-las. Historicamente, o Brasil deu escuta a países, povos, histórias que foram negligenciados pelo resto do mundo. E é aí que entra um peso político enorme do nosso país e que, obviamente, chega no debate público daquelas pessoas. Pai passa pro filho e assim vai. Somos literalmente um país de muitos. Quem já teve a oportunidade de ver como o Brasil é admirado longe daqui, se surpreende. Em tempos de Copa do Mundo, independentemente do que vai acontecer, é bom a gente sempre lembrar disso. Eu digo isso com propriedade. Vocês não fazem ideia do quão importante o nosso país é pra gente. Ficou um pouco estranho, né? Porque aqui eu falo como brasileiro, mas também em relação às minhas origens palestinas. E eu sei, pessoal, que nós temos muitos problemas internos no país. Sei que a questão política também está deixando a gente um pouco desanimado. Mas é muito bom a gente sempre lembrar dessa cena. Assim como tantas outras que a gente tem visto durante a Copa em relação a torcer pelo país. Você vê aí pelo mundo várias pessoas torcendo pelo Brasil. Por quê? Tá aí a resposta. O Brasil exportou mais do que o futebol. Exportou a esperança de que um de nós pode também, quem sabe, ser rei do mundo. E tem gente em todo canto do planeta que acredita nisso. Às vezes até com mais força do que a gente mesmo. Deixa aqui nos comentários, em que momento você sentiu esse orgulho de ser brasileiro? Pode ser no jogo, pode ser em outra coisa qualquer. Eu quero ler. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Não esqueça de seguir o canal, a gente está começando esse projeto e todo apoio vai ser muito bem-vindo. Esse é o canal Nexo e nos vemos na próxima. Por que o mundo ama o Brasil na Copa?
Do Líbano a Bangladesh, da Jamaica a Palestina, o mundo todo ama o Brasil na Copa do Mundo. Nós, brasileiros, às vezes estranhamos esse amor. Alguns de nós escolhem, inclusive, torcer contra o selecionado canarinho. Talvez Freud explique isso, mas o que é notável é que o mundo não hesita em escolher torcer para o Brasil, como muitos brasileiros hesitam. E quando falo do mundo, eu falo sobretudo do sul global. Estas nações e povos que, assim como o Brasil, são as vítimas históricas do colonialismo, imperialismo e capitalismo. Na América Latina, Caribe, África e Ásia, o sul global torce para o Brasil porque se reconhece no Brasil. E é isso que nós brasileiros, talvez por estarmos perto demais de nós mesmos, não consigamos ver o que de mais longe todos veem. Durante a Copa, nós somos o sul global usando chuteiras. Dizem que somos o país mais miscigenado do mundo, e nossa seleção leva isso para dentro do campo. Somos o time que sempre destoou da palidez quase homogênea dos europeus. Isso até o dia que eles aprenderam que para serem campeões precisavam ser mais Brasil. Isso é, serem mais múltiplos em seus tipos humanos dentro de campo. Nosso uniforme já é, por si só, uma quebra estética do colonialismo do gosto europeu em seu fetiche por sobriedade e monocromatismo. O amarelo vibrante de nossa camiseta grita a vida. Onde eles nos vendem frieza, nós entregamos alegria. Onde eles nos impõem disciplina e pragmatismo, nós devolvemos criatividade e imprevisibilidade. Daquele tipo que só um drible desconcertante é capaz de produzir. O norte global domina quase tudo, mas não são capazes de controlar o imprevisto, o impensável e o imponderável. O Brasil representa tudo isso que foge do controle deles. Qualquer criança em Kingston, Caracas, Beirute, Dhaka, Gaza ou Maputo consegue se reconhecer no selecionado brasileiro, em nossas cores de pele, em nossas religiosidades e nas histórias de vida dos jogadores da seleção canarinho, que na maioria das vezes saíram da mesma pobreza que muitas dessas crianças vivem e que, por meio do futebol, superaram as circunstâncias duras e dolorosas que o sistema econômico e subjetivo hegemônico os impôs. O Brasil representa inconscientemente a possibilidade de quebra da dominação do norte global sobre o sul. A possibilidade de quebra da dominação do norte global sobre o sul, mesmo que seja apenas por 90 minutos. Dentro das 4 linhas, ninguém os desafiou e os venceu mais que o Brasil. Repito, o Brasil é um símbolo, uma projeção coletiva do imaginário do sul, algo que nos sussurra ao pé do ouvido que eles podem ter mais dinheiro, armas mais poderosas, mais modos de nos controlar politicamente, economicamente, afetivamente e até subjetivamente. Mas dentro de campo, eles não conseguem nos derrotar sempre. Pelo menos ali, dentro das 4 linhas, o Davi do Sul que veste verde e amarelo vence o Golias do Norte com alguma frequência. O Sul global ama o Brasil não por piedade. Como se pode ter compaixão do maior campeão de todos os tempos? Ama por identidade e autorreconhecimento, que geram esse afeto sobre o Brasil ao redor do mundo que dinheiro nenhum consegue comprar. O pertencimento. O mundo ama o Brasil porque o Brasil é um reflexo do próprio mundo. Do mundo daqueles que sempre se viram e foram vistos, mas sobretudo daqueles que nunca se viram e raramente são olhados. O mundo ama o Brasil.